Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascopy TV. Mark St. John Webb, sócio da Argus, é o nosso convidado de hoje. Mark, bem-vindo aos estúdios da Dukascopy TV. Boa tarde. Nós vamos conversar sobre o fundo de empresas familiares. No momento, os mercados podem estar voláteis e os negócios familiares não estão sempre indo de vento em popa. Mas quais são as deturpações mais comuns sobre esse tipo de fundo e investir nessa área? Muitas vezes, quando falamos ou ouvimos falar sobre famílias e empresas na imprensa, as pessoas veem os membros das famílias, sua riqueza, seu estilo de vida. As pessoas ouvem falar sobre o conflito de gerações, conflitos entre administradores, nepotismo, administração incompetente. Esse é o lado negativo que as pessoas costumam ver. No entanto, por outro lado, o que vemos são empresas fantásticas, cujos donos são famílias listadas na Europa e que já existem há muito tempo, com ótimos registros em termos de crescimento e rentabilidade, criando valores para outros acionistas. Há inúmeras empresas europeias familiares listadas. Quando falamos sobre essas empresas familiares ou fundo de empresas familiares, estamos falando sobre família da maneira tradicional? Como isso é representado em termos de ações, por exemplo? Nós investimos em empresas que estão listadas nas bolsas de valores europeias, em que uma família é dona de pelo menos 20% das ações. E através do controle das ações, eles também controlam o conselho supervisor. E por isso, elas dirigem a administração operacional da empresa. Ao mesmo tempo, o que é importante para nós são as estratégias conservadoras de longo prazo que as famílias tendem a preferir, que são combinadas com os requerimentos necessários para serem uma companhia listada: transparência, responsabilidade com outros acionistas e, é claro, a liquidez por estar listada no mercado. Nós falamos um pouco sobre a definição, o que realmente significa e também as deturpações sobre o assunto. Mas para você, como você resumiria a situação real e por que você tem tanta segurança na Argus para trabalhar com esse setor? Por causa das famílias, porque elas controlam mais de 20% das ações, têm maioria no conselho supervisor e, através dessa maioria, eles podem validar todas as decisões importantes da administração operacional em termos de estratégias. E isso vai encorajar a empresa a ter uma estratégia que é prudente para o longo prazo, que garanta a continuidade. Isso, na verdade, resulta em estratégias conservadoras para o longo prazo, porque as famílias herdaram os ativos de seus pais e é esperado que os passem para a próxima geração. E não é esperado que elas corram riscos com esses ativos. Ao mesmo tempo, essas famílias têm que ter dividendos para financiar seu estilo de vida. E por isso, essas companhias têm que gerar dividendos recorrentes. Em terceiro lugar, é muito interessante para nós ter a administração operacional supervisionada diariamente pelo conselho supervisor. Então, nós sentimos que investindo nessas empresas, nossos interesses, sendo acionistas minoritários, estão alinhados com os das pessoas que estão tomando as decisões finais no conselho supervisor. Com isso em mente, Mark, você poderia nos contar algumas histórias de sucesso? Nós temos investido em uma companhia francesa chamada BIC nos últimos anos, que tem tido uma performance muito boa. Essa empresa fabrica bens de consumo, canetas, lâminas de barbear, isqueiros, e tem uma especialidade particular em produzir um volume grande de produtos com um preço muito baixo. E eles tendem a ser o produtor com o preço mais baixo. A empresa foi fundada por Marcel Binch, em Paris, imediatamente após a guerra, em 1946, e foi passada para a próxima geração. Seus 11 filhos e também os filhos deles. Mas se o conselho supervisor é administrado ou controlado por esses 11 filhos, eles terceirizam a administração operacional
chamando um CEO de fora, que tem sido extremamente competente, que subiu dentro da empresa. E isso os levou a ter registros fantásticos em termos de crescimento orgânico, de altas margens operacionais e gerou um retorno muito bom para os investidores. Parece que o segredo é a comparação e o contraste, em deixar as coisas no âmbito familiar, mas também tirar proveito da especialidade de executivos de fora, etc. Mark, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Obrigada. Isso é tudo da entrevista de hoje. Mas preparamos muito mais para você aqui na Dukascop TV. Fique ligado em nosso site. Até mais.